Quem você está procurando? Se você o levou, diga-me onde ele está. Maria. Mestre? Vá contar aos nossos irmãos. Eu estou aqui. Pedro! Pedro! Todos! O túmulo está aberto. Ele está vivo. Quê? Eu o vi. Isso não é possível. Eu o vi. Maria talvez fosse outra pessoa. Acham que estou louca. Pedro, veja você mesmo o túmulo. Agora acreditam em mim? Mas ele sumiu. Sumiu? Não. Ele voltou. Um copo. Preciso de um copo e um pouco de vinho. O que aconteceu? O corpo dele. O sangue dele. Eu sou o caminho. A verdade. E a vida. Não. Não, isso não é verdade. Tomás. Pare de duvidar. E acredite. Era você. Porque você me vê, você acredita. Abençoados sejam aqueles que não me viram e ainda assim creem em mim. Certo, sim, né? Mas nós, como o irmão Márcio falou ainda há pouco, nós temos essa sensação de que o momento é muito importante, é ideal para que nós passemos a tratar da expansão do Evangelho com a seriedade que ela era tratada no início. Não que nós não sejamos sérios, né? Não falta o respeito com os nossos evangelistas, com os nossos missionários, com aqueles que estão no campo, ensinando o Evangelho a toda criatura. Mas é interessante, até por uma questão de honra, que nós tenhamos apreço às raízes de como tudo isso começou na eternidade no coração de Deus, quando era um sonho ainda,
o evangelizar toda a terra, levar as boas novas de Cristo a toda criatura. Então, o que nós temos de mais real, mais concreto, mais objetivo, em toda a terra, sobre aquele tempo, é o livro de Atos. Até a literatura secular faz remessa ao livro de Atos para referir-se a alguma coisa que ali aconteceu, porque é muito mais bem retratado historicamente do que qualquer outro livro secular. Primeiro, porque foi o Espírito Santo de Deus que inspirou Lucas a escrever, e segundo, porque ele se converteu. Ele era um gentil, a partir do momento que ele se converte, cheio do Espírito Santo, o relato passa a ser canônico, seja um relato sério. Não é isso? Então, o que nós vemos, vou começar a fazer aqui, vou compartilhar então essa tela com os irmãos. Pergunto se a tela está aparecendo inteira ou se ela está cortada, por favor. Como está a tela? Está inteirinha? Está inteira. Ótimo. Tá então, ok. Então vai ser dessa forma. Vamos dar sequência, então. Se os irmãos que estiverem atentos, no dado momento, se eu precisar que alguém leia um versículo, eu vou pedir, não precisa aparecer o rosto, tá? Pode continuar deitado embaixo do cobertor ou tomando seu café. Se eu pedir que alguém leia, né, no momento que a pessoa não precisa dizer, eu vou ler, não. Já começa a fazer leitura, quem perceber que o outro já começou, então para, tá? Caso aconteça isso. Se demorar um pouquinho, se eu chamar pelo nome e demorar um pouquinho, é porque eu sei que a pessoa deu uma distraidinha ali ou o som não está muito bom. Então, aí eu dou sequência, eu mesmo faço a leitura aqui para a gente, como disse o irmão Márcio, ganhar tempo. Então, nós estamos falando do nascimento da Igreja de Cristo, além do coração de Deus. Isso do ponto de vista cronológico, ou seja, no nascimento de Cristo, no início do ministério apostólico de Cristo, quando ele tinha 30 anos de idade, 33 anos de idade. A idade de Cristo tem um erro de quase 5 anos. Né? Então, a gente não começa a contar no ano 0. Cristo pode ter surgido em torno de 4 anos antes. Acho que isso já foi até uma estratégia de Deus para que não se houvesse comemoração de aniversário. A Bíblia não tem comemoração de aniversário. Então, assim, não se diz certinho o dia em que ele nasceu, nem o ano, para se ter uma ideia. Né? Então, esse texto de hoje, essa parte do livro de Atos de hoje, que nós vamos ver, né, na lição 2, na primeira nós vimos quando o Senhor Jesus prometeu que enviaria o Paracletos, que enviaria o Espírito Santo, que não ficaríamos órfãos, que não ficaríamos sós. Então, e vimos um pouco também da introdução do livro, né, para quem não estava presente na aula passada. Então, alguma coisinha eu vou pincelar durante essa para a gente não deixar ninguém flutuando. Então, esse livro de Atos tem essa importância porque nós vimos durante 13 aulas, 14 aulas, sobre evangelismo. Então, nós tivemos aulas espetaculares, maravilhosas sobre evangelismo durante quase 3 meses. Então, isso nos inspirou a falar agora, já que aprendemos tanto sobre evangelismo, com pessoas tão dedicadas, como nós daríamos sequência aos nossos domingos de manhã com a escola bíblica? Então, Deus colocou no nosso coração que fosse por meio do livro de Atos, onde está cheio de evangelismo, está cheio de oração, está cheio de comunhão entre os primeiros discípulos de Jesus. Então, a gente vai ver nesse livro um enfoque no evangelismo, oração, comunhão, dentro da igreja primitiva. E eu acho que essa carinha fica aparecendo em cima de vocês aí. Este livro é singular para o cristão e para a igreja, pois nele recebemos de Jesus suas últimas palavras, ainda aqui na terra, e o que devemos fazer até que ele volte. Vejam bem, vou pedir, por favor, irmão Robson, pode ler o texto que está na tela? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia. Atos 2:4. Exatamente, Atos 2:4. Aleluia. Muito obrigado, meu irmão. Exatamente isso. E todos foram cheios do Espírito Santo. Ó, é uma promessa. Eis que lhes enviarei, né, o Consolador, o Espírito Santo.
Ora, num dado momento, a promessa tinha que se cumprir. E se cumpriu em Atos 2:4. Então, todos foram cheios do Espírito Santo. Dali em diante, eu digo que começa a igreja. Essa igreja que caminha pelos pés dos crentes, essa igreja começou ali, com o poder do Espírito Santo. Até então eram homens normais, homens comuns, mas que já faziam prodígios por meio daquele poder que era passado por Jesus para eles. De Jesus saía virtude. Quando ele comissionou, vão de cidade em cidade, façam, aconteça, eles foram. E eles voltavam dizendo, os cegos veem, os coxos andam, né, os mudos falam. Então, eles já estavam cheios de poder naquela época. Né? Mas esse poder não era constante, era porque o Senhor estava com eles ainda, presente como homem ali. Então, mais tarde veio o Espírito Santo, conforme havia sido prometido por Jesus no dia de Pentecostes. Então, todos foram cheios e falaram em novas línguas, sendo que, por fato de não falarmos línguas estranhas, nem novas línguas, não nos compromete no sentido de dizer que não estamos cheios do Espírito Santo. Houve diversos homens de Deus que a gente não tem notícia dele falando em línguas. Né? Em algum momento até houve uma certa banalização. Hoje nós vemos, inclusive, programas humorísticos, memes humorísticos, onde pessoas debocham. Pessoas debocham do falar em línguas, inventam, criam, brincam, até mesmo crentes. Né? Brincam com o falar em línguas. Mas não tem problema. Se brincam, mas alguém ouve e fala, o que ele está falando? E procura e encontra, é uma forma de pregação também. Deus tem suas estratégias. Né? Então, vamos começar a nossa leitura, então. Deixa eu ver. Irmão Adriano Gomes, por favor. Até o verso 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Aleluia. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Então, como nós vemos nesses 4 primeiros versículos de Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, o dia da festa, que era comum, como várias festas judaicas. Então, naquele dia todos estavam reunidos, e essa vinda do Espírito Santo, ela foi materializada, né? Foi algo, não foi assim sonho, não. Eu me lembro de quando eu fui batizado com o Espírito Santo, e eu fiquei cheio de restrições em contar para as pessoas que eu fui batizado com o Espírito Santo. Porque a crítica era muito grande. Na época também, há 20 anos, havia muita discordância entre as próprias igrejas com relação ao batismo com o Espírito Santo. Né? Então, naquele momento eu me lembro e falei assim, será que eu sonhei? Será que foi um sonho? E só a própria Escritura que depois veio a consolidar e me confirmar que, de fato, eu havia sido batizado com o Espírito Santo. Né? Então, e neste caso específico aí, a gente vê, né, sons, né, parecendo um vento veemente, forte, né, que encheu toda a casa onde estavam sentados, né, línguas repartidas como de fogo, que pousaram definidamente sobre cada um deles. Então, talvez por causa disso, é que hoje, quando se fala em batizado com o Espírito Santo, a gente quer saber se a pessoa rolou no chão, se pulou, se flutuou, se bateu na parede, entendeu? É isso. Mas, na verdade, não é necessário isso tudo. Aconteceu dessa forma ali.
né? Mas particularmente, estou falando da escola bíblica, né? Eu creio que o cheio do Espírito Santo é aquele que se levanta cedo no domingo e vem para assistir a escola bíblica, aprender mais da palavra de Deus. Cheio do Espírito Santo é aquele que está aí com a esposa do lado, com o filho do lado, pensando em daqui a pouco sair, fazer uma feira, para alimentar a sua família. Cheio do Espírito Santo é aquele que está pensando, hoje à noite tem culto, eu não posso marcar nada naquele horário, porque eu quero ouvir a palavra de Deus hoje à noite, eu quero estar presente, se eu não puder estar presente, eu vou assistir. Então, o cheio do Espírito Santo, ele vem muito ligado à atividade, à ação, que nós vamos ver no decorrer dessa aula ainda. Muito obrigado, irmão Adriano Gomes. Irmã Adriana Araújo Borges, pode ler, por favor, de 5 a 8? Oi, chefe. Oi, você pode ler, por favor? Posso. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Aleluia, muito bom, obrigado, chefa. Olha só, gente, que interessante. O Senhor não disse que e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra? Então, é claro que isso cumpriu-se de uma maneira muito ortodoxa, muito certinha. Então, em Jerusalém, havia judeus, varões religiosos, gente de todo canto morava ali, todas as nações. E, correndo aquela voz, aquela multidão confusa, sem saber o que estava acontecendo, ouvindo os discípulos falarem na própria língua deles. Então, todos pasmavam, se maravilharam. Pois, esse povo aí não é lá de Taguatinga? Esse povo não é mineiro? Esse povo aí não é lá do Crato? Esse povo não é lá do interior da Bahia, né? Não é lá do Mato Grosso? Como é que esse povo pode estar falando espanhol corretamente, falando inglês corretamente, falando Yiddish corretamente? Nem existia Yiddish naquela época, né? Mas só com um exemplo. Como as pessoas, até quem falava os idiomas mais difíceis, entendiam o que eles estavam falando ali. Então, houve já naquele momento uma excelente divulgação do poder de Deus. Quem estava ali ouvindo aquilo, falou, isso aí não pode ser natural. Um ou outro mais na frente quis mangar e dizer que aquilo era cachaça. Está cheio de mosto, só pode ser mosto essa hora da manhã. Né? Porque estão falando, foi quando Pedro, no seu grande discurso, desfez essa falácia. Né? Então, isso aqui é um outro trecho. Esses 4 versículos, né, lidos agora pela Adriana, eles complementam o que o Adriano Gomes leu ainda há pouco. Né? Nesse caso, já está dizendo, olha, está aí, primeiro chegou o Espírito Santo, agora toda a terra já começou a notar que uma coisa diferente estava acontecendo ali, né? E na sequência nós temos os outros 5 versículos. Né? Eu pediria à irmã Iris está podendo ler? Iris Grijol. Posso sim, irmão. Oh, que bênção. 9 a 13, por favor. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer dizer isso? E outros zombando diziam, estão cheios de mosto. Muito bem. Muito obrigado, minha irmã Iris Grijol. Um abraço aos meus sobrinhos aí, Deus abençoe vocês, tá? Você, sua irmã, sua casa. Então, vejam bem, o que foi lido agora, a gente vê o seguinte, só naqueles 3 primeiros versos ali, ó, a gente já não sabe nem do que estão falando, na verdade, né? Partos e medos, né? A gente fala assim, quando a gente estava no colégio estudando história, a gente devia falar alguma coisa daquilo ali na época da invasão dos Ixos, né? História antiga,
história medieval, devia falar. Dali, se te olhar assim, eu só sei o que é Egito. Outro, Líbia. Líbia. Eu vi falar em Líbia por causa do ditador que tinha lá. Pronto. O restante, não sei que é esse povo, não. Árabes, árabe, eu sei quem que é árabe. Pronto. Né? Cretense. Era um povo bem distribuído mesmo. Era como se você conseguisse chegar lá no Tibete hoje, conversar e alguém te entender naturalmente lá no Tibete, ou na Índia, que tem mais de 200 dialetos. Né? Então, era uma coisa bem exponencial aquilo que acontecia, tanto que todos se maravilhavam, como diz no verso 12, e estavam suspensos, ou seja, embasbacados. Né? Como diz na minha terra, todo mundo estava pateta de ver aquilo. Como é que pode? Esse povo indouto, né? Pouca cultura, falando minha língua, não, o que é isso? Então, até que um falou, o que isso quer dizer? Aí o outro só pode ser pinga, né? Mosto. Mosto era um tipo de vinho, né? Era um substrato da uva também, que era muito forte. Né? Então, o povo tomava aquilo ali, ficava tontinho, até falava enrolado, e eles já estavam brincando, falando com isso aí. Né? Então, vimos esse texto vai balizar a nossa sequência agora. Então, logo no início nós vimos, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Essa foi a promessa que nós ouvimos na aula passada. Há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Pronto. Agora, esse trecho não é só um versículo bonito. Entendeu, Iris? Entendeu, Helena? Entendeu, Robson? Não, entendeu, Jim? Não é apenas um versículo perdido. Não, não. Ele faz sentido, mas é mesmo, olha aí. Receberam a virtude do Espírito Santo, que veio de fato, e começaram a ser testemunhas. Começaram por ali, em Jerusalém, em todas as línguas. Né? Uma Judéia, que era um pouco mais ampla, e Samaria, que era a parte do norte, que um dia foi de Israel. E até os confins da terra. Quando você falou em Samaria, o povo ficou mais assustado ainda. A irmã Iris Grijó falou em prosélitos ali há pouco, né? O prosélito, né? Era aquela pessoa que não tinha sangue judeu, não nasceu no berço judeu, mas que se convertia ao judaísmo. Então, esse aí era um prosélito. Hoje em dia até se fala muito nisso, né? Quando a gente, por exemplo, no meu caso, no quartel, às vezes, eu, graças a Deus, tenho ampla expressão no poder falar na palavra de Deus ali. Né? Nós temos cultos, inclusive, nós podemos pregar, ensinar a palavra de Deus, mas ninguém me censura por causa do meu paz plena. Né? Ninguém me censura por eu abençoar todos, desde o comandante até o mais novinho, com a paz do Senhor, né? Com Deus te abençoe, com todos eles, né? Do mais simples ao menos simples, porque todos são simples. Então, hoje, até mesmo no quartel, no teu serviço, onde você está, na sua escola, algumas vezes pode aparecer proibido proselitismo, né? Ideológico, ou religioso, ou político. O que é esse proselitismo? É você formar discípulos, né? Você aproveitar a sua posição dentro de um determinado lugar e pregar uma doutrina. Né? Seja ela aqui, houve um tempo em algumas escolas, né? Seja o que às vezes é forçado dentro de quartéis. Eu me lembro que antes de me converter, eu achava um absurdo, às vezes eu chegava numa determinada unidade da força, onde quer que fosse, e na hora do almoço o pessoal parava todo mundo e ia para uma salinha para orar. Né? Mas é porque o comandante era crente, então eu falava, mas o pessoal vai na marra, eu ia também, o pessoal vai na marra, porque senão o cara é o comandante, né? Então, isso aí era, vamos dizer assim, hoje eu entendo, não era uma forma de proselitismo. Ele dizia, vamos, ninguém contraria o comandante, então acabava todo mundo indo, né? Dá a impressão que todo mundo era crente. Mas, então, receberei essa virtude, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falou com muita gente, inclusive falou comigo naquelas reuniões onde a gente ia meio que na marra. Né? E em toda a Judéia, Samaria, Taguatinga, Asa Norte, Cruzeiro, todo canto. Né? Aspectos gerais. Olha aí, todo mundo orando, o povo em oração. Era uma característica muito importante. Talvez a nossa igreja hoje esteja chegando perto disso. Todo mundo começando a orar, todo mundo meio que procurando o que fazer
e achando o seguinte, na verdade, eu orava muito pouco, e a oração não era para encher meu tempo, tinha que ser uma questão de qualidade de vida, né? de raciocínio automático. Né? Eu não sei você, eu tenho certeza que hoje de manhã, quando eu abri a mente, nem os olhos, eu senti que estava acordado, eu já comecei a orar, é automático. Né? Às vezes me vêm umas orações esquisitas, misturadas com um bocado de coisa, quando penso que não, estou pensando no pedreiro lá na igreja, daqui a pouco estou pensando no Iorra, quando penso que não, estou pensando na Luísa, que vem para cá, para Brasília no ano que vem. Né? Estou pensando na Nina, que tem uma dorzinha aqui, outra ali, na minha mãe. Então, assim, no meio da oração vem tanta coisa que só o Senhor mesmo para entender o nosso coração. Então, acho que é isso que ele fala. Não antes que a palavra brote em nossa boca, ele já sabia, porque a nossa cabeça está o tempo todo pensando, e na maioria das vezes a gente está orando. Né? Tomara que a irmã Elza tenha conseguido se conectar. Fico feliz com a presença dela junto conosco. Né? Tenho certeza que a Elzinha hoje ora muito. Nós vamos fazer ainda aquele culto de ação de graças, pode ter certeza, minha irmã. Deus seja contigo e com todos que estamos juntos aqui nessa live. Bom, então, esse livro de Atos, ele retrata esse início da igreja a partir da descida do Espírito Santo. Jesus, então, foi assunto aos céus e logo em seguida nós tivemos a chegada do Espírito Santo. Então, iniciou-se ali a expansão do Evangelho de Jerusalém até os confins da terra. Então, se alguém perguntar como foi que começou a sua gestação cristã. Ah, que bonito isso, né? Como começou a sua gestação cristã? Isso está me vindo na mente agora, fazer essa pergunta. Né? Como é que foi? Ah, meu pai já era crente, minha mãe já era pastora, então foi assim, eu já... Não. Não é outro, não. Eu, na escola, tinha alguém que gostava muito de falar do amor de Cristo, eu zombava, brincava, mas quando pensa que não, eu estava inundado por aquele amor. Como foi a gestação da igreja, então? Né? Como é que cada um de nós foi concebido? Começou aí. Começou com um grupo de pessoas cheias do Espírito Santo, expandindo o que Jesus havia ensinado para eles. Como eu digo, e não paro de dizer, e você também vai dizer, eu tenho certeza, não estou fazendo proselitismo, a igreja surgiu no coração de Deus. Na eternidade. Isso é atemporal. Mas a igreja, que somos nosso corpo, tendo Cristo por cabeça, essa igreja, ela surge com Jesus Cristo, né? E ela se expande com os seus discípulos. E continua a expansão por meio das perninhas de cada um de nós que estamos aqui, né? Das vozes do povo, né? Do coração do povo. Então, foi escrito por Lucas, como nós vimos na aula passada. Vimos que, na verdade, o livro de Atos e o livro de Lucas se completam. Né? Um termina praticamente dando início ao outro. Né? Então, é a mesma pessoa. Lucas esteve o tempo todo. Lucas não era discípulo que andou com Jesus. Ele conheceu Jesus por meio dos relatos que ele estudou, né? Pelo convívio com Paulo, que também não conheceu Jesus pessoalmente, mas esteve com ele na estrada de Damasco. Né? Então, pelos relatos dos que seguiram Jesus, tradicionalmente, ele escreveu um maravilhoso livro histórico de Atos. Então, não conheceu, mas ele fez uma acurada investigação, como está lá escrito lá em Lucas capítulo 1, verso 3, né? Então, lá ele fala, pareceu-me também conveniente descrever-los a ti, né? Esses fatos, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me informado minuciosamente de tudo, desde o princípio. Essa expressão que ele usa de minuciosamente procurar é que nos dá a certeza de que esses detalhes, principalmente datas, expressões, nomes, geografia perfeita, né? Então, isso tudo é fruto de uma investigação muito minuciosa, conduzida pelo Espírito Santo. Né? Foi escrito, talvez, né, provavelmente entre os anos 69 e 79, pouco antes da destruição de Jerusalém, né, no ano 70, pelo imperador Tito, e o ano 79. Esses livros foram escritos naquela época ali. Agora, acho que interessante, né, meus irmãos? Se o Senhor Jesus morreu e ressuscitou no ano 30, entre o ano 30 e 35, né,
Imagina que esses livros foram escritos 40 anos depois. Já pensou eu parar hoje, você parar hoje, né? O Elson está aí, gosta de escrever, e começar a escrever alguma coisa hoje com um minucioso relato de alguma coisa que aconteceu há 40 anos, seu tempo de menino na escola, já pensou? Lembrar o nome de cada uma professora, lembrar o nome de lembrar quantas cadeiras havia na sala, o nome da merendeira, naquela época tinha merendeira, né? Tinha merendeira? Tinha aquela senhora que tomava conta da gente, da disciplina, né? Corria atrás da gente, morria de medo dela. Então, vai lembrar o nome de uma pessoa dessa, escrever. E ele escreve, né? Com detalhes, cada uma daquelas passagens ali. Então, é interessante vermos isso. Essa promessa do Espírito Santo, ela já foi feita no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento foi feita a promessa de que o Espírito Santo viria e de que aquele momento aconteceria daquela forma, né? Com o pessoal falando em outras línguas, com o pessoal cheio do Espírito Santo. Então, já havia tempo que isso havia sido prometido. E nós veremos onde, né? Vamos lá, em Joel 2:28. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma peripécia. Joel 2, 28 e 29, né? Vamos ver aqui, ó. Então, está aqui, Joel 2, vamos ver direto na Bíblia, aqui, direto na Bíblia, foi o que foi dito, 28 e 29, aqui, 28 até 30, né? Vou pedir, o irmão Elson pode ler? Está acordadinho? Ô, Keila. Não está aparecendo não, irmãozinho. Mas não está aparecendo não, claro, está certo, porque eu pausei aqui, ó. Aqui, ó, vamos ver? E agora? Nada? Agora é sim. Ah, pronto. Então tá. Elson, tá vendo? Keila? Estou vendo. Então pode ler, por favor. Isso, lê o que está em amarelo. Tá bom. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Olha que beleza. Muito obrigado, irmão Elson. Muito obrigado. Deus abençoe Keila, as minhas crianças aí. Veja que interessante. Isso aí é Velho Testamento, meus irmãos. Foi feita a promessa no Velho Testamento. Isso talvez 600 anos antes, né? Nós estamos falando que agora de 40 anos, escreveu uma história 40 anos depois, né? Lucas escreveu 40 anos depois dos fatos terem acontecido, de alguns fatos terem acontecido no livro de Lucas, né? O livro de Lucas. O livro de Atos, ele pega alguma coisa um pouquinho mais para frente. Mas agora, o que Joel está falando aí foi uns séculos antes, né? E há de ser que depois vou derramado depois. Esse depois aqui é importante. Está vendo ali? Ó? Esse depois ele é muito importante. Depois derramarei o meu espírito sobre todo... Depois de um monte de coisas que ele fala aqui, verso 25, restitui-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e tal, né? Comereis fartamente, ficareis satisfeitos e louvareis o Senhor, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor, vosso Deus. Aí, e há de ser que depois derramarei meu espírito. No futuro, e o futuro era aquela época ali de Pentecostes. E vossos filhos, e até hoje, somos cheios do Espírito Santo. Profetizarão, terão sonhos, terão visões, servos e servas, também sobre eles cairá o Espírito Santo de Deus, mostrar o prodígio do céu e na terra. Então, isso é uma... Deixa eu ver se agora vai voltar certinho aqui. Pronto, está certinho a tela? Está sendo compartilhada essa tela? A tela da aula? Ainda não, estamos vendo você. Ah, que interessante. Então, tem um detalhe aqui que a gente, quando clica, né, a gente tem que estar espertinho com isso aqui. Então, vou fazer um outro sharing de tela, né, que é essa aqui. Pronto. Tá compartilhando?
Agora sim. Tá, né? Tá, né? Então, sim, estava. Então pronto. Aí e há de ser que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne. Então, esse momento é o que nós vimos ali acontecer, né? Nos últimos dias, nos últimos tempos. Foi o que aconteceu. Agora vejamos. Essa promessa foi feita no Antigo Testamento, né? Mas com a morte e ressurreição de Jesus, então começaram o chamado de últimos dias. Independentemente de quão longe, de fato, eles estejam. Então, existe uma igreja, né, que fala dos santos dos últimos dias. A gente sempre associa esses últimos dias como sendo agora, no final do tempo, no final das... Não, esses últimos dias é de Cristo para cá, são chamados os últimos dias. Então, nós vivemos esses últimos dias. A igreja de Tessalônica passou sufoco com isso. Eles achavam que a igreja ia acabar, que ia morrer todo mundo, já queriam ficar encostados no barranco, esperando Jesus voltar e a morte acabar por aqueles dias ali, parar de fazer tudo. Foi preciso serem admoestados por Paulo. Não é assim, não, espera. É tudo ao tempo certo. Né? Então, o que de fato fica é que o profeta, naquele Joel, dizia que haveria esse derramamento de espírito, né? Esse despertar. Né? Isso foi logo após Pentecostes. Então, Pedro depois, mais tarde, ele confirma essa promessa naquele discurso dele. Né? Deixa eu ver com os irmãos aqui, ó, tá? Vamos ver aqui o seguinte, ó. Olha só isso aqui. Vamos tentar. Com certeza eu vou ter que fazer um outro sharing. Vocês estão vendo? O que estão vendo na tela aí agora? Nada? Estamos vendo você. Estamos vendo você. E você não era para estar aqui. Deixa eu fazer o share de tela aqui. E agora? Abriu. Estamos vendo a tela e você, inclusive o seu mouse aí. É mesmo, né? Está vendo o mouse, né? Então, deixa eu ver se eu consigo ver isso aqui. E agora? Estamos vendo. Pode o filme, soltar não? O vídeo. Não passa o filme, não, né? É o vídeo, Gi. É a imagem do vídeo, né? Está aí, né? Então, pronto. Espera aí. Então, deixa eu já compartilhar aqui, ó. O sound já está aqui. Quando virá? Jesus disse que só precisávamos pedir. Eu estou pedindo. Todos os dias. O Espírito Santo virá quando for o momento certo. Acho que devíamos orar juntos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oi, Cristo!
instantes. Como conseguimos falar todos esses idiomas? O Espírito Santo. Ele está conosco. Pronto. Estamos de volta? Estamos de volta? Estamos contigo. Ótimo, excelente. Então, pronto. A tela que deve estar aí agora deve ser a tela da aula, não é isso? Ou só eu? Estamos vendo a sua imagem. Ótimo. Então, pronto. Então, vou fazer aqui o sharing. Depois, irmão Robson, tem que aprender a fazer esse sharing dessa tela aqui de uma forma um pouquinho mais rápida. Pronto. Pronto, tá, agora está compartilhando. Está aí a tela, né? Muito bem. Então, o que nós vimos ali no vídeo? Todo mundo conseguiu ver o vídeo perfeitamente, não é isso? Tá bom? Você não ficou cortado não, né, irmão Márcio? Ficou ótimo. Ótimo, então maravilha. O que nós vimos ali? Apesar de hollywoodiana, mas é uma retratação do que aconteceu no que nós lemos aí nesses versículos. O Espírito Santo veio, encheu as pessoas, houve um êxtase, não é? E todos falavam em outras línguas, mas quem pôde ler ali a legenda do que eles falavam, todas eram palavras glorificando o nome do Senhor. Ele é vivo, ele ressuscitou, ele é o Deus de toda a terra. Né? Então, a tendência natural é que quem está cheio do Espírito Santo, primeiro glorifique a Deus. Né? É uma questão que não tem como segurar. Primeiro, glórias a Deus, muito glória a Deus, e dali vêm os frutos logo na sequência. Então, foi o que nós pudemos ver nessa retratação, e lá fora, já o povo desesperado, querendo saber o que é isso, o que está acontecendo, né? Quem são esses, e entre eles mesmos, que estavam ali reunidos em oração, já surgia-se uma especulação com relação ao que está acontecendo, o que é isso. Aquele que estava mais sintonizado na vontade de Deus falou, olha, é o Espírito Santo, da maneira como o Senhor prometeu que viria. Né? Então, mais tarde, a gente já vê essa pronúncia prática, né? Quando Pedro sai e vai fazer a preleção dele diante de todo aquele povo, que ele fala, aquele Jesus que vocês mataram, ele ressuscitou e ele está no meio de nós, e ele faz prodígios por meio daqueles que o aceitam, daqueles que o amam. Né? Então, já na Bíblia, nós vemos, quando fala lá em Lucas 3,16, fala que depois dele viria aquele que batizaria com o Espírito Santo. A gente já passou por isso, inclusive, já vimos, né? Quando Jesus vai até João para ser batizado no Rio Jordão, né, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Então, ou seja, o Espírito Santo ele já era conhecido, já se sabia do advento do Espírito Santo. Né? Então, o próprio batismo, João já batizava dezenas de pessoas ali no Jordão há muito tempo. O batismo de João, o batismo por imersão, o batismo do arrependimento, ele já acontecia. Né? Esse batismo com fogo, esse batismo com o Espírito Santo, foi o que sucedeu depois. Posteriormente, nas andanças de Paulo, né, ele encontra alguém lá em Corinto, ele pergunta, vem cá, mas você já é batizado? Sim, eu sou batizado no batismo de Paulo. Apolo, né? Sou batizado no batismo de Paulo. Então, serei batizado com o Espírito Santo. Então, não é que seja uma progressão do ponto de vista hierarquizada, não é. Né? Mas são virtudes, são dons. E
Jesus Cristo, lá no último dia da festa de Pentecostes, ele também chegou a falar, ele colocou-se em pé e disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, essa promessa, já no Novo Testamento, já existia. Quem crer em mim, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, nós vimos a promessa feita no Velho Testamento, né, quando os vossos filhos profetizarão, e hoje nós vemos a promessa feita no Novo Testamento, né, onde, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Vejam só, meus irmãos queridos, como é interessante a gente ver evangelismo por esse prisma, né, por esse fulcro. A gente observa que a fórmula, a receita, ela está exatamente na palavra de Deus. As pessoas falam que nós, evangélicos, falam muito na palavra, tudo é palavra. Mas é claro, vai achar onde mais. É ali que está a receita, né? Então, Jesus foi dizendo, vai vir o Espírito Santo, e sereis cheios do Espírito Santo. Ele fala, aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, segundo a Escritura, que é a palavra, rios de vida. Então, quer dizer, a receita está na palavra. Por isso nós estudamos a palavra, por isso nós levamos a sério a palavra. Mesmo que falhos, mesmo que nós não professemos e nem pratiquemos nem 1% do que está escrito nesses 1.108 livros, né, capítulos, a gente não pratica tudo, mas somos, sim, cheios do Espírito Santo, conforme a promessa da palavra, né? Então, houve uma orientação sobre o cumprimento dessa promessa, né? Jesus, depois de ter ressuscitado, ele apresentou seus apóstolos com muitas provas incontestáveis e falou a respeito do reino de Deus, determinando que não se ausentassem de Jerusalém até que a promessa do Pai se cumprisse. Então, nós vimos isso desde o início. Não saiam de Jerusalém, fica aí. E mesmo assim, ainda teve aquela dupla que estava indo lá para Emaús, né? Distância longa, e o Senhor aparece ao lado deles no domingo e vai fazendo aquela escola bíblica maravilhosa. Foi num momento como esse. Foi conversando com eles sobre o reino, sobre Deus. Até que depois que ele partiu o pão na casa de um deles, é que eles viram bem que eu sentia que meu coração ardia. Enquanto o Senhor falava com a gente, eu sentia que o coração ardia. Então, ali, já se sabia que o Espírito Santo estava agindo, né? Então, quer dizer, o Senhor Jesus já havia ressuscitado, não tinha voltado ao Pai ainda, mas já estava ali cobrando. Ô, meu amigo, não era para ficar quietinho lá em Jerusalém? Aqueles ainda perguntaram para ele assim, mas, cara, onde é que você andava, hein? Você não sabe o que está acontecendo lá em Jerusalém? O bicho pegou lá, ficou ruim. Mataram Nosso Senhor e tudo. Você não está sabendo nada disso, não? Quer dizer, estavam falando com o próprio Cristo ressurreto. Então, houve orientações com relação a onde ficar, o que fazer, né, e como se comportar. Então, mediante essa orientação para que ficassem em Jerusalém, né, e do alto seriam revestidos de poder, então, eles começaram a perguntar, Senhor, é naquele tempo que o Senhor vai restaurar Israel? O que é restaurar Israel? É fazer Israel, de novo, um povo independente de Roma, que eles naquele momento estavam submetidos ao poderio do Império Romano, né? Haveria um rei para Israel, e seria tão forte como foi no tempo de Davi, né? no início do tempo de Saul. Então, era essa que era a pergunta deles. Vai restaurar o reino, né? É nesse tempo que a gente vai ser... Aí o Senhor fala, não é, a ideia não é essa, entendeu? Não é isso, a questão não é essa. O momento agora é de levar essa boa nova, acabei de passar para vocês, né? De que eu vou preparar-lhes morada, né? De que eu serei convosco, que serei cheios de poder, né? Que no novo céus e nova terra, isso que ele queria que as pessoas distribuíssem. E não ficasse preocupado com o reino, né? Com o rei, com cavalos e carruagens, né? Então ele explica isso aí, né? Não era só ficar especulando tempos e datas, mas tratava de poder. Ali o assunto era poder para testemunhar as boas novas até os confins da terra. É como se, fazendo um paralelo aqui bem fraco, mas é como se alguém falasse contigo, olha, eu vou colocar 100 mil reais na mão de vocês, tá?
e esses 100 mil reais aqui é para evangelismo. Aí daqui a pouco começa mas olha só, quer dizer então que agora o governo está subsidiando a igreja? A gente sabe que a gente não tem esse dinheiro, né? Mas vem cá, eu posso pagar umas contas minhas antes de sair e tal? Aí eu falei, não, peraí. Você não está entendendo. O foco é o evangelismo. Estou te colocando esse poder na sua mão para você, a partir dele, fazer evangelismo. Vá para onde você quiser, comece pela rua da sua casa, comece por dentro da sua própria casa, comece por dentro de você mesmo, vai aprender da palavra de Deus e depois você se expande. Era essa a ideia. Fica quietinho em Jerusalém, vou te encher de poder e com esse poder você vá para o mundo. Era isso. Então não era para perguntar, restaurar o reino de Israel. Então, o propósito desse poder, então, era poder para testemunhar. Jesus deixa claro aos seus discípulos que a virtude ou o poder do Espírito Santo que receberiam era para testemunhar em Cristo, mas de forma eficaz. Observe bem que alguém que é cheio do Espírito Santo, alguém que já assumiu essa questão de empoderado pelo Espírito Santo, ele encara. Entendeu? Não vou nem citar. Vou citar um exemplo aqui, né? Como, digamos, o Silas Malafaia. Imagina se todo mundo, não estou falando das qualidades dele, nem como pregador, nem como servo de Deus, mas estou falando da questão aquela impetuosidade dele. Imagina se todo mundo, todos nós aqui, quando alguém chegasse e falasse assim, olha, eu não sei lá se esse Espírito Santo desceu ou não. E a pessoa, a gente fala assim, você está falando por falar ou você quer ouvir a minha opinião séria sobre isso? E você... Não, quero ouvir. Então tá, me dá 10 minutos. E você falar com aquela, ou eu, falarmos com aquela postura dele. Sem agredir, sem brigar, nem nada. Mas com aquela firmeza. Olha, meu amigo, Jesus, antes de ressuscitar, você acredita que Jesus ressuscitou? Acredito, então. Quando ressuscitou, ele falou, eis que vocês serão cobertos pelo Espírito Santo, cheios desse Espírito, e vão proclamar a palavra por todo mundo. Ele falou isso. Logo em seguida, em Pentecostes, eles foram cheios do Espírito, a multidão viu isso. Desde Babel, que nós falamos, será hoje, são 6.000 línguas no mundo. E dessas 6.000 línguas, 3.000 já ouviram sobre Cristo no idioma deles. E você acha que isso pode ter sido simplesmente porque o papel foi multiplicado, porque a mídia facilitou? Não, não foi. Por que a Bíblia hoje é o livro mais impresso do mundo? Por que você acha que somos 2 bilhões de cristãos no mundo? Por que você acha que até hoje as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja? Mesmo ela tão porosa como é hoje em dia, em termos de testemunho dos seus próprios membros fiéis, como você pode? Só pode ser por uma força muito maior do que a do homem. Há algo por trás disso para que isso... Pronto. Imagina só, quase eu gastei os 10 minutos. Mas se tivesse os 10 minutos para poder falar com a pessoa com impetuosidade, será que nós temos? Será que nós temos? Eu sei que a partir dessa aula, desses dias, o que nós estamos aprendendo aqui na Escola Bíblica já é suficiente para a gente ter uma ideia do porquê somos evangelistas. Porque nós somos comissionados e assumimos a comissão de ir e pregar o evangelho a toda criatura, nem que seja necessário falar. O pregador que disse isso, né? Vá e pregue. Se necessário, use as palavras. Né? O nosso comportamento, o nosso proceder, o nosso dia a dia, a nossa fidelidade, o nosso caminhar, o nosso criar família, o nosso criar irmãos, o nosso professar a palavra, isso demonstra o quão preparados ou quão cheios do Espírito Santo nós estamos ou quanto nós precisamos ainda. Né? Então, Deus torna-nos realizados para que tornemos o seu nome conhecido na terra. Ou seja, ele nos empodera do Espírito Santo, nos enche do Espírito Santo, não para a gente ficar por aí feito super, olha aí, eu sou cheio. Não. É para que o nome dele seja conhecido sobre toda a terra. Ele te deu aquele dinheiro, aquele 100 mil? Foi, tem 100 mil. Não, você não tem nada. Você tem condições de cumprir a missão que eu acabei de te passar. É isso. Estou cheio do Espírito. Tá, mas é igual uma bateria. Você pega uma bateria nova, não, dessas que a gente compra na loja aí. Compra a bateria e põe aqui. Ela tem alguma serventia se não tiver um cabo saindo dela ligando em algum aparelho? Nenhuma. É só uma bateria que, com o passar do tempo, ela vai perdendo por fuga natural
ela vai perdendo carga até virar apenas um peso. Né? Então, é mais ou menos o que acontece conosco. Cheios do Espírito, mas se não estivermos conectados em quem precisa ouvir o Evangelho e transmitir esse poder, né? Transmitir essa virtude, somos apenas um peso. É dessa forma. Então, nós vamos ver o seguinte, que esse poder para testemunhar já acontecia no Velho Testamento. Né? Lá no Velho Testamento, nós vemos quando a sunamita, né, em relação ao Eliseu, quando ela fala com o marido dela sobre Eliseu, ela disse o quê? Esse homem que passa por aqui constantemente é um homem de Deus. Olha só o testemunho. Né? Quando a gente passa, alguém vai dizer, aquele homem ali é cristão, servo de Deus. Aquela senhora, aquela mulher, aquela criança, eles são criados na igreja. Ah lá, estão indo para a igreja. Ah lá, estão voltando da igreja. Ah, nem adianta tocar a campainha, que agora estão na live, estão assistindo a palavra de Deus pelo YouTube, pelo Zoom. Nessa horário agora estão como se estivessem na igreja. Igual a irmã Helena aí, toda prontinha, de batom e tudo, para assistir a palavra, como se estivesse na igreja. Não que seja obrigatório, seja necessário, mas é um cuidado que cada um tem. Eu botei minha camisa aqui, a escola bíblica, a mesma que eu ponho para ir para a escola bíblica no domingo de manhã, né, quando eu não vou com aquela que a Cris me deu de presente. Então, pronto aí. É uma forma da pessoa até se identificar. Mas o que mais identifica é o testemunho, é o dia a dia. Né? Olhem só essa passagem aqui. Vou parar esse sharing aqui. Tá? Agora eu acho que você tem como é que faz. Robson, para ver aqui. Então, eu vou fazer isso aqui. Ó. Vou fazer isso aqui. Eu vou fazer o share desse rapaz aqui agora. Vou fazer um share desse screen aqui. Ó. Pronto. Pronto. E eu vou fazer o seguinte aqui. Vou colocar esse bookmark aqui. Vocês vão ver esse detalhe aqui, ó. Por favor. Vamos ver se vai dar certo. Obrigado, irmã. Obrigado, irmã. Obrigado. Obrigado. Maria. Quando o Espírito Santo chegar a vocês, vocês receberão poder. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu dou a você. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, levante-se e ande. Acham que ele foi curado pelo nosso poder? Foi através de Jesus. Ele não morreu. Ele ainda está conosco. E o poder dele fez esse homem andar. Jesus fez isso. 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 Muito bem. Pronto. Acredito que dessa vez deu menos, deu certo, não foi isso? Deu certo? Conseguiram ver direitinho? Ótimo. Obrigado, Robson. Obrigado. Então, vamos voltar a essa nossa tela aqui. Normal. Né? Pronto. Estão vendo a tela da escola bíblica normalmente. Caso não seja, me avisem, por favor. Né? Mas eu estou aprendendo isso aqui devagarzinho. Eu acho que está ficando bom. Né? Para tomar o menor tempo de vocês possível, a gente conseguir ter fluência também. Poder para testemunhar. Meus irmãos, eu sei que todo mundo está atento aí, vocês viram esse último vídeo. Eles
até aquele momento ali, já tinham feito discurso e tudo, e visto, mas não tinham ainda sentido assim, cadê aquele poder que disseram que eu teria? Quando chegam lá, é aquela, né, ousadia de acreditar que, de fato, você está cheio do Espírito Santo. Né? É como alguém chega na sua casa e fala assim, olha, fulano está endemoniado lá em casa, vamos lá, eu sei que você é crente, vamos lá, expulsa para mim. Né? E aí, meu irmão? Né? Então, nem pergunte a mim qual seria a minha posição, né? Porque é complicado isso. Mas a gente tem consciência, tem certeza de que está cheio do Espírito Santo. Aqueles ali fizeram, ó, não tem ouro nem prata, mas em nome... Mas naquele momento, o nome de Jesus começa a ser proclamado. Então, foi o que foi visto numa imagem anterior aqui, né? Aqui diz, ó, Deus torna-nos realizados para que tornemos o seu nome conhecido na terra. Ó, ótimo. Então, aqueles ali estavam daquela maneira, cobertos de poder, até o lenço, a sombra que passasse, curava, mas era para quê? Para que o nome de Cristo fosse conhecido. Jesus fez isso. Jesus fez isso. Jesus fez isso. Né? E, com certeza, o efeito não era só aquele homem se levantar e sair pulando. Criava-se raiva. A ira foi acendida porque outros povos estavam sendo alcançados. Era muita gente que até então já estava conseguindo ouvir, né, a palavra de Deus naquele momento ali. Eu vou ler um trechinho aqui para os irmãos. Esse livro aqui é História Eclesiástica. Né? Para quem gosta de leitura, de boa leitura, né? História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Né, surpreendente síntese dos 3 séculos que seguiram a história apostólica. É maravilhoso isso aqui. Mas eu vou ler um trechinho para vocês, por favor. Tá? Deixa o pão de queijo aí do lado para escutar esse pedacinho aqui. Esse livro retrata as coisas boas, as coisas ruins, a perseguição, tudo que aconteceu com os cristãos naquela época ali. Ouçam bem, por favor. Então cumpriu-se a declaração de Nosso Senhor. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Coisa horrorosa, né? Os santos mártires, após isso, por fim sofreram torturas indizíveis, com Satanás empenhando-se com todo o seu poder para que pronunciassem alguma blasfêmia. Mais violenta foi a loucura coletiva da multidão, a ira do governador e dos soldados contra o santo diácono de Viena e contra Maduro, um recém-convertido, de fato, mais um nobre defensor da fé. Também contra Átalo, natural de Pérgamo, pilar e alicerce da igreja dali. E contra Blandina, em quem Cristo manifestou que as coisas que parecem simples e deformadas e desprezíveis entre os homens são consideradas de grande glória para Deus, por causa de seu amor, apresentado de maneira real e poderosa, e glórias não só em mera aparência. Pois enquanto todos temíamos, e sua senhora terrena, a esposa, ela própria, um dos mártires contendedores, estava apreensiva, temendo que, pela fraqueza da carne, ela não conseguisse professar a fé com suficiente desembaraço, Blandina foi tomada de tal poder que seus astutos torturadores, que se rendiam e substituíam uns aos outros da manhã à noite na tortura, confessaram que tinham sido vencidos e que nada mais poderiam infligir a ela, tão somente maravilhados por ela ainda continuar respirando. Impressionante, né? Depois de todo o seu corpo ter sido lacerado e perfurado, testificaram que um único tipo de tortura infligido seria em si suficiente para destruir a vida, sem que se recorresse a tantos sofrimentos excruciantes como aqueles. Então, esse aqui é o livro História Eclesiástica, né, de Eusébio de Cesareia, e a gente, eu estou fazendo questão de mostrar, né, porque às vezes a gente, graças a Deus, nós nos acostumamos com a Bíblia e dela nós fazemos a nossa profissão de fé. Mas a história secular também, ela conta muito do que aconteceu com os cristãos. É um pedacinho disso que vocês estão vendo aqui, né? Excruciante, tortura horrorosa por parte daqueles que
nos 3 primeiros séculos, antes que a igreja fosse considerada cristã por todo o Império Romano, né? Então, foi grande a perseguição. Todos perseguiram, de uma forma muito grande. Quando Constantino, no final do século III, né, antes de Teodósio, definisse que a igreja, que a religião seria o cristianismo para todo o Império Romano, até ali, meus irmãos, foi muita perseguição. Em níveis assim, como a gente está vendo aqui, do pessoal que estava torturando Blandina, chegar ao final e falar, não aguento mais, não dá mais. Por que não demos logo para ela um golpe só no início? Eu preciso ficar tanto tempo torturando, que prazer é esse? Por que tem que ser dessa forma? Não é? Nós tivemos o caso de Perpétua. Perpétua foi colocada na arena e colocaram touros para dar cabeçada nela. E a turma lá da arena gritava e aplaudia, pão e circo para o povo. Você vê que eram épocas diferentes, mas era mais ou menos isso para agradar a multidão. Tome cabeçada. Até que chegou uma hora que o próprio povo começou a dizer, basta, basta. O povo não aguentava, não tinha mais graça ver aquilo. E Deus dava àquela pessoa a estrutura para aguentar, para testemunho, com todo aquele sofrimento, mas para a glória do nome dele. Então, o que nós vimos nessa aula de hoje, né, e faço questão de frisar a minha alegria em poder ter partilhado com os irmãos esse momento, né, é exatamente o fato de que não é devocional, nós não estamos pregando a palavra de Deus. A maior parte das vezes que a gente vê Jesus, alguém fala, e ele ensinava, e ele ensinava, e ele ensinava, e Jesus ensinava, e Jesus ensinou. Tudo que eu ensinei, tudo que vos ensinei, ensinar. Então, é uma forma de ensinar. Nós nos preparamos como professores da escola bíblica para que nós possamos ensinar o que o Senhor já nos ensinou. Mesmo que a nossa prática, às vezes, não reflita o que já sabemos, mas nós tentamos refletir isso. Às vezes você fica perto de uma pessoa 5 minutos conversando com ela e você descobre a profissão dela. Ela transpira aquilo, sai pelos poros. Você começa a conversar com uma pessoa, por exemplo, que é pedreiro. Em poucos minutos você sabe que ele é pedreiro, porque ele começa a falar nome de peças do lugar onde está, de uma rachadura, ele fala aqui tem que botar isso, tem que botar aquilo, aquilo tem que fazer. Você olha, você é pedreiro, né? É isso. Então, o que a gente aprende no dia a dia é que mesmo que nós saibamos tudo isso que está sendo passado aqui, você que está nos assistindo pelo YouTube, você que a irmã Jace nos assiste, e tanta gente que nos assiste pelo YouTube, né, e o pessoal que está conosco aqui, que a gente vê o rosto agora no Zoom, teve essa manhã dedicada para aprender que tudo que está escrito na palavra de Deus se cumpriu, se cumpre, não é? Foi devidamente ensaiado pelo Senhor, né? Foi devidamente planejado por Ele desde a eternidade, e nós hoje nos esforçamos para que mais pessoas sejam alcançadas por esse Evangelho, mas, sobretudo, que tenham dias melhores, que tenham testemunhos melhores, que seus filhos nasçam imersos no testemunho dos pais, para que possam ter também dias melhores. Então, hoje nós encerramos nesse ponto, né, a escola bíblica, a aula de hoje, terminamos então às 45, 50, mas na semana que vem nós vamos dar sequência a esse ensinamento, né? Permitam-me sempre usar material de mídia, né, secular, né? Literatura, nós vamos usar muita literatura, que às vezes a pessoa lê a Bíblia, mas Paulo sempre falava, Paulo estava preso, estava mal de situação, ele falava assim, fala com fulano para não esquecer meus livros, né? Aí disseram para ele, Paulo, as muitas letras te matam, né? O pessoal ficava abismado de ver o quanto ele se dedicava. Não, é interessante que nós também nos dedicamos, o pastor Imateia eventualmente tem nos sugerido leituras, o irmão Márcio, o Robson tem colocado nos grupos, às vezes, aí, sugestões de livros para que nós possamos ler, estão em PDF, né? E às vezes a gente passa horas e horas e horas lendo outras coisas, vendo outras coisas, vídeos longos,
né? E às vezes não nos dedicamos a uma leitura saudável, uma leitura que nos dê mais estrutura, né? Para que nós possamos refletir o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Senhor, eu te dou graças por mais um domingo na tua presença, Senhor. Mais um domingo com meus irmãos, com minhas irmãs, com esses que se dedicam para que o seu evangelho continue sendo difundido em toda a terra. Obrigado, Senhor, pelas condições que o Senhor nos dá hoje para fazer essa tarefa com autorização, sem represálias, de forma livre, mesmo num país laico. Nós podemos dizer que o país é cristão. Nós te agradecemos por cada um que nos assiste no YouTube, que nos assiste no Zoom, nossa igreja, aquele que não é membro da nossa igreja, mas é membro da Igreja de Cristo, em qualquer lugar sobre a face da terra. Esteja com ele, Senhor, o abençoe, em nome de Jesus. No domingo que vem estaremos aqui, no mesmo horário, 9h30 da manhã, abriremos com um vídeo de alguns minutinhos, e logo na sequência, o louvor, a oração, e faremos a ministração da palavra. Passo a palavra para o irmão Márcio, para o irmão Arimateia. Quem for assumir esse momento, eu agradeço do fundo do meu coração. Até domingo. Amém. Obrigado, irmão Jim. Lembrando que daqui a pouco nós teremos o culto às 18 horas lá na igreja, né? Também será transmitido pelas redes sociais, principalmente pelo Facebook e pelo Instagram. Eu passo a palavra ao pastor Arimateia para fazer o encerramento. Amém. Paz seja com todos. Amém. Deus foi abençoando a vida de cada um. A aula foi bastante proveitosa. Uma das coisas que me chamou a atenção dos vídeos, das imagens apresentadas, é a questão do batismo, da descida do Espírito Santo. Algumas pessoas querem falar em novas línguas e pensam que vão falar a língua dos anjos, uma língua incomunicável, humanamente falando, em termos de linguística. Mas a gente pode observar que a evidência das línguas também eram línguas compreensíveis. Eles ouviam e falavam em línguas. E, nesse quesito daí, darei um testemunho pessoal. Eu nunca fiz curso de alemão, e também não gosto de ficar orando, falando em línguas quando eu oro pelas pessoas. Mas já tive a experiência de orar até pela nora da irmã Maria Correia, que foi alfabetizada, o primeiro idioma dela nativo, alemão. E quando ela veio à igreja pela primeira vez, uma determinada noite, orando, ministrando a palavra, assim que ela veio a Brasília, ia casar com o filho da irmã Maria Correia, Deus me tomou para falar em línguas com ela. E eu não sabia que era alemão. Depois ela procurou saber aonde eu tinha aprendido alemão original. Então, tem determinadas coisas que Deus quer falar e fala desse jeito. Ainda quando criança, recordo-me que íamos para o círculo de orações, lugares, cantões mais afastados, literalmente no meio da roça, no meio dos canaviais, zona rural. Cortadores de canas, filha de cortador de cana, pessoas bem humildes, agricultores, falando em castelhano, se mal sabiam falar português. Mas na hora de orar, o Espírito Santo enchia aquelas pessoas, espanhol, castelhano, inglês, pessoas tomadas em cântico, evidências. O que é que eu estou querendo dizer com isso, queridos? O Espírito continua sendo derramado e haverão evidências diversas, não só numa linguagem da qual seja para a edificação do teu próprio espírito, mas o batismo com o Espírito Santo também vem como evidência de capacitação à igreja para fazer a obra. Imagina, eu não sei se o Jim chegou aí à Índia, nas viagens dele aí, que viajou para tudo que é canto, mas ele colocou aqui que tem mais de 200 dialetos. Eu fui na Índia, tá? Beleza, eu falo inglês, beleza, mas 200 dialetos, nem quem é da Índia consegue ter uma fluência em todos os dialetos do país, que é um continente também. Agora, imagina você chegar lá falando português, você falar também inglês, e falar no dialeto daquela pessoa. É uma evidência, querido, que é uma capacitação que o Espírito Santo
está derramado sobre a sua vida. E quando ausenta-se o espírito, volta-se ao normal. O espírito tomou Filipe e levou ele para o deserto. E ele foi caminhando. Para ir para o deserto, ele foi no hope-hope, correndo ao lado da carruagem. E depois o Espírito Santo tomou ele apareceu numa outra banda, num outro local, não naquela proporção de manifestação de glória. A evidência do Espírito, o Espírito está sobre a igreja, mas tem momentos que o Espírito se manifesta de uma maneira tão extraordinária que somos tomados e todos percebem a evidência da grandeza da glória de Deus. O vaso é de barro para que ninguém se glorie, a glória de Deus, mas o Espírito Santo vai usar a você. Então, se disponha a ser cheio do Espírito Santo, se disponha a se capacitar para fazer a obra de Deus ser conhecida. E uma das coisas mais importantes é a disposição de atender o chamado. Todos que ficaram em Jerusalém, todos que foram revestidos, eles se dispuseram a fazer a vontade de Deus. A igreja de hoje, ela precisa buscar este renovo, buscar este conhecimento da graça e se dispor a ser cooperador nesta grande obra que é do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês que tiveram essa manhã toda assistindo a aula abençoada, aos irmãos aqui do Ministério Batista Ebenezer e outras igrejas que participam, que vão assistir. Hoje à noite, daqui a pouquinho, 18 horas, a igreja já está aberta, esperando para o nosso culto presencial. Todos são chamados, todos que possam estar. Se você tem restrições, é do grupo de risco, não se sinta coagido, para que esteja lá. Possa assistir da sua casa, do conforto do seu lar. Tem saúde, tem disponibilidade, não está no grupo de risco, não compromete a família, pode estar na igreja, venha estar conosco. Certamente Deus tem algo da parte dele para as nossas vidas. Deus abençoe vocês. Um abraço. Até daqui a pouco. Paz do Senhor. Obrigado, gente. Oi, Lu. Deus te abençoe. Bom te ver, Eliane, Alain, Igor. Igor está quietinho ali. Deus abençoe vocês todos.